que é importante ter numa empresa? Ter ética, ter respeito, ter responsabilidade, ter integridade, entregar e cumprir o que você combinou, o que você prometeu. Bem-vindos a mais um Bem-vindos a mais um Meu Talk. Meu Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Meu Talk. E hoje é com muito prazer e honra que eu trago aqui para vocês ele que é expert do segmento de cosméticos brasileiro, um empresário excelente e meu amigo pessoal, Murilo Reggiani. Olá, fala meu, uma honra estar aqui. Olá a todos. Vamos lá, um pouco envergonhado, mas estou entre amigos, então vamos que vamos. É isso, Murilo, é um bate-papo entre amigos e como você, assim, me inspira, tenho certeza que você vai inspirar quem está nos vendo, quem está nos assistindo. E eu queria que você me contasse um pouquinho da tua vida, que eu até que sei um pouquinho dela. É parte dela, né? Exato. E me fala, você é hoje, né, um dos mais conhecedores aí desse mercado de cosméticos, mas não começou no mercado de cosméticos. Já teve lojinha de CD, eu quero que a gente volte lá no tempo. No passado? Isso, então para você me contar como é que foi. Tem que lembrar prancha de surf e pão de mel, né? Que antecederam ainda o CD. Então vamos na prancha de surf e no pão de mel. Bom, primeiramente, a gente é amigo desde criança, né? A minha amizade começou com o seu irmão, né? Com o Wilsinho, depois com a Dani, com você, que é a mais nova da turma. E, bom, garoto, sempre gostei de empreender, né? Eu gosto da parte comercial. E, então, garoto, eu já vendia prancha de surf, sou frustrado, nunca consegui surfar, né? Tropeço andando sozinho. Então, acabei fazendo amizade com fabricantes de prancha, né? Com o Paulo Rabelo da Hot Gust, com o Tiola, que fazia a Lightning Bolt. Então, a gente tinha apartamento no Guarujá, eu acabava, garoto, devia ter uns 13 anos, comprava as pranchas com eles e abastecia as lojas de surf de Mogi, né, e região. Então, esse foi um dos primeiros desafios comerciais e foi muito bem sucedido na época, para minha idade, eu acho que foi brilhante. Depois disso, no colégio, teve uma fase que o pessoal precisaria estar vendendo em dupla, alguma coisa para arrecadar dinheiro para a formatura, depois logo decidiram que não, que os pais pagariam, e eu pedi autorização para eu continuar vendendo. Então eu comprava um pão de mel, da Ditute Pão de Mel, em Mogi, e revendia nos intervalos do colégio, e isso me rendia uma boa grana, era em torno de 300 a 400 pão de mel por dia, garoto, né, dobrando o capital diariamente, então foi outra experiência muito bacana. E aí já com 17 para 18 anos, meu pai acabou me ajudando e eu montei a loja de CD, a primeira. Na segunda, sua irmã, a Dani, né, que fez todo o projeto para mim e ajudou demais a fazer. Para mim era a loja mais bonita, sem dúvida, não só de Mogi, mas uma das mais bonitas em designer de loja do Brasil, mas era um segmento condenado aí com a tecnologia, não deu muito certo. Depois disso, eu entrei no ramo de cosmético, virei vendedor de batom, né, de maquiagem, e depois saí e fui montar a Vult, coincidentemente, com a irmã dela, com a família, né? E foi uma história linda, de muito sucesso, acho que a mais bonita de todas, comercialmente falando, profissionalmente, né? Foi muito bem sucedida, a gente se tornou líder de mercado com a Vult, a gente chegou a ter próximo a quase 50% de share de mercado em volume e em participação. E foi uma história muito bacana, que à nossa frente durou 15 anos, e depois, resumidamente, nós vendemos a empresa para o Grupo Boticário em 2018, né? E aí fiquei quase 7 anos já de castigo e agora fui liberado em janeiro desse ano parcialmente e na categoria cabelo eu poderia voltar para o retorno a partir de janeiro. Então comecei e lancei agora em setembro na Beauty Fair. É uma parceria junto da Italy, uma marca de cabelo muito tradicional, né? Especialista em tintura, uma marca italiana de Milão. E aí eles me procuraram para que a gente fizesse uma parceria inicialmente para trabalhar com a linha profissional. Mas como a nossa expertise, o relacionamento é com o varejo, eu propus que para seguir com essa parceria, a gente fizesse então uma linha de varejo voltada ao consumidor final, coisa que a Italy, né, nas suas décadas de existência, presente em mais de 90 países, mas sempre no segmento profissional, atendendo salões, eles concordaram. Então fui a Milão e eles estiveram aqui em janeiro desse ano,
Eu fui a Milão em março, na Feira de Bolonha, depois fiquei com eles, acabamos assinando o contrato, aí começamos a desenvolver em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro lançamos a marca. Olha só que Né? rapidinho. 100% fabricada no Brasil, lógico que com toda a curadoria e expertise deles, né? Mas por questão de viabilidade econômica, resolvemos E fabricar por que aqui. que você escolheu pegar uma marca já conhecida, Sim. ao invés de criar uma tua? A intenção Desde o zero. era começar do zero. Mas, assim, eles me procuraram no final do ano passado e eu tenho uma memória afetiva da marca, né? Ela teve presente no Brasil com muita relevância. Assim, e você pergunta para Mas qualquer cabeleireiro, fala assim, eles se produtos recordam. excelentes, Isso só aí. falam bem. É Eles isso. estiveram no Brasil, foram embora já há quase 20 anos, tentaram voltar com um grande amigo, o Luiz Lafi, que era um especialista na distribuição de cosméticos para salão, mas o Luiz acabou falecendo na Covid, e aí a Italy foi embora de novo. E nesse intervalo eles me procuraram, a gente se conheceu em algum evento aqui no Brasil, e eu falei que não podia, não tinha como conversar, né, que teria que esperar virar o ano, mas não era intenção, realmente não tinha intenção nenhuma, a gente tem amizade, tem relacionamento e conhecimento para seguir sozinho. Mas eles insistiram no assunto e eu achei, foi um modelo de sociedade, né, na verdade eu não pago royalties, nada disso, a gente É sócio. somos sócios, não digo sócio na marca, a Na gente é exploração sócio na do Brasil. operação varejo, que a gente que criou aqui, né, com a curadoria deles, na questão de formulação, mas a gente virou sócio, a GVF, que é o grupo que comanda a Italy, entre outras empresas, abriu a GVF Brasil, eu tenho a minha holding de investimento, e a gente abriu uma distribuidora e se associamos, onde a maior participação é minha, e a gente é sócio Brasil e América Latina. Então, no segundo momento, nós vamos Vai abrir com América a América Latina. Que bacana. E depois, a coisa desenvolvendo, a gente talvez incorpore parte da linha profissional, né? Mas, assim, foi uma decisão, já estou com 50 e alguns, né? Então, eu falei, poxa, se eu puder encurtar o percurso, trazendo uma marca que já é consagrada, Então, as pessoas talvez esse já seja um branding caminho, aí, sim. a aceitação do branding, Sim, daí tá você sendo já corta positivo. o caminho. A gente abriu a venda fazem 2 semanas, a gente lançou em setembro na Beauty Fair, mas ainda praticamente só com produtos para exposição. Fazem 2 semanas que a gente começou a vender. Eu estou indo pessoalmente nos principais clientes, né? Então a gente vai demorar um pouquinho para conseguir ganhar capilaridade, porque eu estou fazendo questão de ir pessoalmente, amigo por amigo. Eu brinco que não são nem E clientes, o são meus Murilo grandes é amigos. comercial e ele é muito querido. No nosso É, setor, graças a Deus, a gente muito a querido. gente tem uma relação muito bacana. E foi um jeito de realmente encurtar caminho e estar junto de uma marca muito bacana, que tem uma memória afetiva enorme no Brasil, né, que infelizmente tinha perdido relevância, porque eles tiveram motivos para ir embora do Brasil. Foi uma marca que falsificaram no país, então eles se aborreceram, foram embora do Brasil. Foram retomar, veio a pandemia, esse parceiro, o Luiz, que era um grande amigo nosso, acabou falecendo e foi quando eles me procuraram. E aí eu achei que talvez fizesse sentido. Virou o ano, eles insistiram na conversa, vieram para cá, depois eu fui para lá e resolvi fazer essa parceria. O namoro deu certo, namoro deu certo. casamento e tem a Italy E Brasil. aí, agora tem a Italy Brasil e estamos começando agora com bastante expectativa positiva. O mercado na feira nos acolheu de uma maneira muito bacana. Né? A gente teve o convite da Taif, que é a empresa mais importante de eletrônicos, né? De secadores, chapinhas e produtos para eletrônicos capilares. E são meus grandes amigos, e eles convidaram para que a gente tivesse um momento dentro do jantar deles, junto aos clientes, e a gente fez um lançamento ali oficial, junto do evento deles, e foi um sucesso. A gente recebeu uma acolhida enorme, aliás, agradeço de coração, né? Todo o time, toda a família Taif pela acolhida, e a gente está ganhando uma projeção rapidamente, porém eu faço questão de estar nos primeiros contatos com os principais players de ir junto. Então, assim, eu não estou com pressa, eu não quero ir rápido, eu quero E também chegar não dá longe. para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente não consegue. É. Mas está sendo divertido essas 2 semanas. Para mim está sendo... E me fala, eu que já estive junto lá da Vult. Trabalhou conosco, acompanhou todo o nascimento. Os primeiros 5 anos eu estava junto, depois fiquei só na construtora, e você e a Dani aí fizeram um trabalho magnífico, né? Foi uma história linda. Foi lindo, é lindo, né? Sim. Ainda de ver e de lembrar. Então lembro do primeiro pedido, das primeiras montagens ali, a gente com um funcionário, depois 2 funcionários montando eu 7 produtos. Eu contratei o quarto ontem. Contratei o quarto ontem, quer dizer, a história se repete. A história se repete. É igual, a emoção é a mesma. Me fala, olha, quais são as similaridades e as diferenças? São, assim, a forma de começo é muito equivalente, mas, assim, as emoções são diferentes. Quando a gente começou a Vult, né, há 20 anos atrás, foi uma história linda, muito bacana, frio na espinha, mas, assim, a gente começou, a gente não tinha muito... Não tinha nada, tinha 7 produtos. E não tinha muito o que perder. Na verdade, a gente estava começando, agora é diferente, porque, assim,
A gente já tem seu nome. tem uma história no mercado, os clientes têm uma expectativa grande, né? Então, Então, já assim, tem expectativa do que o Murilo vai trazer, tem qualidade. Isso aí, de qualidade, de agressividade, né, em todos os aspectos, né? A Vult realmente era uma empresa multipresente, né? A gente estava em todos os eventos, as propagandas comerciais, principais programas, e não estou começando lá, não, vendeu a empresa, está capitalizado, vai fazer. Não, estamos começando da mesma maneira. Eu tenho uma sala comercial em São Paulo, tem 90 metros quadrados, dividido em 2 pisos, quer dizer, pequenininho. Até ontem tinha 3 funcionários, ontem contratamos o 4º. A equipe de venda a gente ainda não pode acessar e nem quero acessar, o mesmo time que era de Vult, por questões contratuais e também porque eles estão muito bem, seguindo a vida deles junto com o Grupo Boticário, empresa que a gente teve o orgulho de passar o bastão, quer dizer, empresa linda, que sempre foi referência para nós. Então a gente está montando o time do zero. Bacana. Né? Então, assim, na parte comercial a gente já tem aí 6, 7 pessoas e na parte interna da empresa apenas 4 funcionários agora. Então na Vult a gente brincava, né, que a gente era uma grande indústria, de 2 quartos, sala, cozinha, e um exército de 3 funcionários, eu, a Dani e um químico. Né? A história meio que se repetiu agora. E vamos trilhar uma história que eu tenho visitado os clientes, eles estão me dando uma oportunidade. Na época de Vult já foi muito fácil, porque o meu relacionamento também era bacana. Mas assim, eu estava empreendendo, começando, então assim, o mercado não tinha tanta expectativa hoje. E não tinha nem tantas marcas, né, Murilo? Também não, 20 anos de verdade. atrás, Sim, maquiagem realmente era um mercado praticamente virgem para a gente começar. De popular, né? Na verdade, assim, Sim. a Vult entrou com qualidade e preço acessível. E super preço acessível. Isso foi uma história linda, a gente posicionou, acho que da maneira correta e serviu de referência, de case de sucesso. Hoje o mercado de maquiagem aqueceu muito, tem muitas marcas, todo mundo olhou para ele, né? Devido ao nosso sucesso na Vult. E capilar é muito mais agressivo, mesmo. Por causa de capilar a gente briga com gigantes, onde os gigantes dominam, e também muitas empresas nacionais de qualidade excelente. O Brasil é muito forte. É forte em capilar, forte, né? Porque assim, os nossos cabeleireiros, mesmo fora do Brasil, eles são excelentes. A maioria das empresas nacionais exportam praticamente para o mundo inteiro. Ainda não com tanta relevância, mas o pessoal de fora sempre olhou para o diferente de maquiagem, que a gente teve que comprovar que a gente dava conta de fazer um produto de qualidade nacional. O capilar brasileiro ele vai para fora. Ele já tem qualidade. Então, assim, vai ser um desafio maior, você vai competir com gigantes. Né, o nível de exigência do varejo. Mas você gosta desse friozinho na barriga, e assim, querer conquistar o mercado, eu brinco que o meu maior desafio agora não é crescer, nada disso. O meu maior desafio é superar as expectativas dos clientes que estão me acolhendo, me abraçando de uma maneira que me emociona. Sem brincadeira, eu sabia que a gente tem um bom relacionamento, mas eu não imaginava que a gente fosse receber uma acolhida tão grande como eu estou tendo. Do mercado, empresas importantes, nacionais, no último dia do nosso stand na Beauty Fair, foram me levar os kits deles, completos. Murilão, eu sei que você está voltando, agora você vai ser nosso concorrente no cabelo, mas, cara, a gente não te enxerga como concorrente, você é um amigo, você veio para agregar, para alegrar o mercado, e, eu recebendo presente dos meus amigos, quer dizer, então, hoje eu não tenho cliente, eu não tenho concorrente, eu tenho grandes amigos, né, e eu estou recebendo o carinho de todos eles. Então, está sendo delicioso essas 2 semanas para mim, a gente teve 4 meses para pensar em tudo, desenvolver tudo muito rápido, lógico, que a curadoria da Itália facilitou esse processo na parte de formulação, né, e a gente tem os grandes parceiros que a gente conquistou aqui no Brasil também, né, que são experts na fabricação. Então, a parte de produto foi teoricamente muito rápido, e também a gente começou o Vult com 7 itens, e a gente também está começando na linha de tratamento, shampoo, condicionador, máscara, 7 franquias. 7 franquias. E é um número que deu sorte na Vult, eu tenho certeza que vai se repetir agora. Mas é um novo desafio, eu tenho que aprender muito sobre isso. Né? Mas está sendo uma acolhida, Melissa, sem brincadeira, assim. Às vezes a gente está ficando mais velho, fica mais sentimental. E a forma, acabei de chegar agora, até cheguei atrasado, peço desculpa. Acabei de chegar de 2 grandes clientes, que são 2 grandes amigos também. E a forma como me receberam, a oportunidade, sabe, do jeito que eles estão facilitando a minha chegada, está sendo mágico. Mas o Murilo, ele é querido no comercial e dentro da empresa também. E me fala, e o que você falaria para quem está nos assistindo? O que é importante ter numa empresa? Bom, eu acho que tem valores, né? Tem coisas que são negociáveis e coisas que não são inegociáveis. Valores se negociam não jamais. Se negocia, né? Então, assim, você ter ética, ter respeito, ter responsabilidade, ter integridade, entregar o que cumpre, aliás, o que promete, né? Cumprir entregar e cumprir o que você combinou, o que você prometeu. Isso, assim, são coisas básicas que as pessoas enxergam como qualidade, mas que, na verdade, não são mais do que obrigação. Né? E também sempre pensar, né, em fazer para o seu, vou dizer cliente, mas são meus amigos,
né, fazer para eles o que você gostaria de receber. Né? Então, assim, tentar pensar o melhor produto, na melhor relação custo-benefício, né? Isso que faz com que o produto tenha sucesso. Né? Então, oferecer qualidade, oferecer um trabalho correto, não ser desesperado para querer chegar e fazer tudo do dia para a noite, você ir construindo, né? Subindo legal por legal, começar pequeno, fazer um bom trabalho. Hoje, com o nível de relacionamento que eu tenho, eu poderia chegar, querer fazer grandes vendas. Não, vamos devagar, vamos começar, vamos sentir, vamos medindo o mercado, vamos começar com os principais players das lojas especializadas, das perfumarias, que aliás, meio desses anos que eu fiquei fora, que são praticamente 7 anos, como elas evoluíram, como elas cresceram, como elas melhoraram no layout, posicionamento, estrutura, organização. Assim, as perfumarias do Brasil hoje são referência para o mundo. Acho que nesse último ano eu tirei sabático, viajei para todo lado e é difícil encontrar algo parecido com as perfumarias do Brasil. Realmente elas evoluíram muito, elas cresceram muito, as redes estão muito maiores, muito mais robustas, uma musculatura muito profissional. Né? Então, assim, eu quero sim estar conquistando esse espaço mais devagar. Né, para ir passo a passo, para não ter perigo de ter tropeço. É lógico que a gente vai ter muita coisa a corrigir em percurso, né, mas essa rota tem que ser o mais assertiva possível, devagar, sem deslumbrar, manter o pé no chão. Né? E eu sempre cultivei as amizades, eu não sou uma pessoa que me deslumbro, não me afastei dos valores e muito menos das pessoas que me ajudaram a construir tudo que a gente conquistou. Né? Então, está sendo uma acolhida maravilhosa, não tem muito segredo, é fazer direito, de forma honesta, e com muita vontade, brilho no olhar, né? Quando você sai de casa vibrante, né? E volta mais feliz. Eu sei que vai dar certo. E volta muito mais feliz. Né? Então, assim, esse frio na barriga, isso... Que lindo. Dá pra ver o brilho no olho deles. Tenho certeza que vocês estão conseguindo ver. Eu estou encantado com esses dias que eu estou vivendo aí nessas últimas 2 semanas, estando junto dos meus amigos e, pô, tá excepcional. Tá uma delícia, Melissa. Agradeço a Deus demais, porque eu acho que ele me deu muito mais do que eu merecia e, poxa, tô tendo a chance de repetir de novo essa história e eu quero me divertir muito no percurso. E assim, o Murilo é workaholic, sim, total, né, Murilo? Eu fiquei 7 anos meio devagar, vamos ver se eu pego o ritmo de novo. Mas assim, acorda pensando em trabalho e dorme pensando em trabalho, porém, a família é sempre em primeiro plano, sempre. Mas tem que ficar viajando e correndo por ser comercial. Começou de novo, né? Mas me fala, qual é a parte mais difícil de você balancear entre o na época de Vult, trabalho e família? Na época de Vult, a gente abdicou da família, até me responsabiliza um pouco. A Dani, graças a Deus, minha esposa, segurou a onda com minhas filhas, a Laura e a Lívia, que são 2 meninas lindas, né, muito bem criadas, e eu garanto que quem contribuiu muito mais para isso foi minha esposa. Né? E agora, nesses 7 anos que eu fiquei de castigo aí longe do setor, eu pude curtir... assim, ó, devia estar coçando para querer... Sem dúvida. Mas eu pude... A parte boa de ter ficado afastado realmente foi poder curtir a família como eu não vinha curtindo há muitos anos, porque não dava. Você sabe o ritmo, quando estava na empresa, entrava cedo, saía 2, 3 da manhã quase todos os dias. A gente viajava bastante, eu ainda mais que ficava no comercial, às vezes me mandava na segunda, voltava sábado, passava o domingo com elas cansado, descansava. Mas valeu a pena, né? Hoje a gente teve sucesso, estou sendo compensado por tudo que a gente se esforçou. E agora, de novo, né, a coisa que eu mais quero equilibrar realmente é essa relação. Né? A gente trabalha muito, mas me divertir no percurso. Diferente da Vult, que a gente foi crescendo, montou estrutura, distribuição, fazia toda a parte de separação. Hoje eu abri a empresa dentro de um operador logístico da Ativa, um grande parceiro do Clóvis, um grande amigo. A gente montou toda a operação, a empresa foi aberta lá dentro. Então ele recolhe nos fabricantes, ele armazena 100%. Entendi. Ele recolhe no fabricante, ele faz o picking e ele entrega. Né? E a gente tem uma operação ali dentro. Nosso escritório de gestão, mas a operação fica dentro dele. Então, cada macaco no seu galho, né? Eu brinco assim, a gente é muito bom no comercial, em pensar produto. Ele é muito bom em logística. Então, a gente também tem agência terceirizada, é muito boa no que faz. Né? A gente vai ter um back-off interno, mas assim, a gente está tentando se dedicar ao que a gente sabe fazer. Custa um pouco mais caro do que você querer absorver tudo, sim. Mas volto a dizer, tenho qualidade de vida, quero me divertir no percurso, tanto podendo ter mais tempo junto dos clientes, não ficando tanto interno para resolver problemas de outras atividades que não é minha expertise. E também para poder ter um tempo para continuar curtindo a família, porque esses 7 anos foi muito bom para isso, mas confesso que também nesses 7 anos não teve nenhum dia que eu não desejei voltar para o setor. Então, assim, empreendi em outras coisas, acabei me associando em alguns empreendimentos. Porque é empresário, né? Tem esse sem dúvida empresarial. Mas, assim, não são negócios que eu acabei entrando que são relevantes à minha participação. Entrei mais como investidor, né? E é uma coisa que não me dava...
Exatamente. Resumindo, não me dava tesão, porque assim, são empreendimentos de sucesso, mas não tem a minha contribuição a não ser financeira. Uhum. Né? E o realizar, Ele gosta de botar a né, mão na massa. o sair do nada, porque sem conhece, capital, e fazer acontecer, construir isso, fazer... fizeram 30 anos esse ano que eu estou no setor da beleza. Uau. Então não tinha como não desejar voltar todos os dias. Né? Conhece o mercado como poucos, ou como ninguém. E é querido, talvez, como ninguém, acho que nesse mercado. Mas assim, a gente viajou o Brasil ponta a ponta, né? E realmente conheço, né? Eu não ia só nas capitais, a gente pegava carro, rodava todos os parceiros, visitava todo mundo. Então, para mim, fez muita falta. Lógico que eu preservo os amigos da juventude, né, da infância, mas assim, esses últimos 30 anos são mais do que a metade da minha vida, né, trabalhando nesse setor. Então, é claro que a gente tem relações que transcenderam a comercial. Vira família, né? Vira família, são meus grandes amigos. Então, foi ótimo poder curtir a família como eu nunca curti, mas também, eu volto a dizer, não teve um dia que eu não desejei estar de volta, e graças a Deus esse dia chegou. E, poxa, tá muito bacana. E vamos começar de novo, né? Eu brinco que assim, já tô mais velho, então a gente não tem a mesma velocidade, mas a gente tem um pouquinho mais de experiência. Encurta então, o caminho. Uma coisa compensa a outra, e eu acredito que a gente vai ter bastante sucesso. Eu brinco que eu não tenho grandes pretensões, mas a gente sabe fazer, vai fazer direito, como eu volto a dizer, vai ter correções no percurso, mas a probabilidade de grandes acertos. E o mais gostoso é a acolhida dos amigos, que assim, tem me deixado muito satisfeito com tudo que eu estou vivendo nesses dias. Eu tenho certeza que a Italy do Brasil já é um sucesso, e vocês vão verem nas lojas. Vai vender em loja, supermercado? Onde que vai vender? A gente tá começando agora atendendo as principais perfumarias do Brasil, né? Tô falando, tá sendo lento porque eu tô fazendo questão de ir pessoalmente. Vamos para as drogarias, no segundo momento para o canal alimentar, né? A gente fez um trabalho muito bacana também junto a grandes magazines com maquiagem. A gente foi a primeira empresa a chegar a criar categoria dentro dos magazines. Então eu quero repetir isso agora com o capilar, que ainda não é tão presente dentro dos magazines, mas acho que o foco principal, quem forma opinião e quem está me acolhendo é a especializada, é lá que tudo começa. Depois, farmácias, drogarias, canal alimentar, magazines. Então, quero trilhar, tem uma jornada enorme de desafio. A Vult está presente em aproximadamente 40 mil pontos ativos, recorrentes, e eu quero tentar repetir essa história. Com certeza, vai vamos para cima. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos lá. A gente está torcendo para deixar os 40 mil aí, número pequeno. Se Deus quiser. Vamos adiante. Murilo, eu vejo você assim, super família, apesar de workaholic total. Sim. É uma pessoa que realmente faz o que fala. Então, essa honestidade você passa e o mercado percebe, né? Qual outra qualidade que você acha importante uma pessoa que é do comercial ter? Pessoa do comercial tem que gostar de gente. Eu acho que esse é a principal forma do sucesso, gostar de pessoas, gostar de relações. Né? Você não pode ter... Eu brinco que assim, o comercial é a consequência. Né? Eu tive uma grande amiga no interior a semana passada e a gente marcou a 1h da tarde. Eu saí de lá de 9h45 da noite. Tá e a gente conversou. Porque assim... E eu tava com uma representante junto que vai atendê-la, né? E eu fui a primeira visita juntos e a gente conversou. Quando deu 9 horas, eu falei, tá na hora de ir embora. Vamos embora. Não falamos de negócio. Só lembramos passado. E aí terminou assim. A menina, e aí pedido? Aí essa cliente, poxa, cliente não, essa amiga, grande amiga. Cadê o pedido? Aí eu falei, poxa, não sei. Depois a gente vê ela, não, então monta e manda. Né? Então assim, você não precisa ser... Porque sabe que você não vai ser não vai pisar na bola. E sabe que eu gosto de gente, que eu vou estar lá presente. Então, acho que para comercial tem que gostar de gente. Se você não gosta de pessoas, se você não tem facilidade nas relações, vai para outro lado. Eu acho que o maior segredo, não só no comercial, acho que em tudo na vida, né, para se relacionar, gostar de pessoas. Acho que isso é o principal. Eu não me considero um grande vendedor, mas eu sou apaixonado por pessoas, sou apaixonado por relações. Então, isso que faz a coisa dar certo. Não sei. Foi assim. E funcionou. E acho que vamos repetir a história novamente. É isso, vai sim, já. Eu tenho certeza. Mais uma vez falo que eu tenho certeza, porque te conheço, sim. Né? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu era menor, tá, gente? Deixa eu explicar bem aqui. Deixar bem claro, eu era menor. E era caçula mesmo. Mas, poxa, e acompanhou tudo a Vult, né? Vocês estiveram presentes, eu e a Dani juntos, e lógico que vocês participando, você ativamente no começo. Quer dizer, foi uma história linda, a gente construiu tudo junto, né? E o pessoal fala, poxa, como é que é ter sócios? Não sei, eu tenho facilidade para isso.
Porque, assim, gente do bem Mas se, é se porque daí encontra. você também é fácil de lidar Sim. e você, uma coisa que você fala, você faz. Então, ok, Sim. né? E quando É, você encontra bem pessoas, né, sincero. a Dani falava isso, quando a gente encontra pessoas com os mesmos valores, É. quer dizer, não tem como dar errado. Então a pessoa fala, pô, sociedade é uma coisa complexa, eu não sei, eu nunca tive de sabor com isso. Espero nunca ter. Né? Eu tive uma sociedade, foi com vocês e foi linda. A relação era ótima, o pessoal brincava, meu, vocês têm uma amizade tão bonita de ver. E a coisa funcionava, a gente se respeitava, acho que não teve uma vez que eu e sua irmã discutimos, né? E minha Nenhuma irmã vez. também, assim, eu admiro Não. minha irmã. É, Não vejo a a hora Dani- dela estar aqui também com a gente, ela tá com- passando as inspirações eu não tô dela. dando spoiler, mas a Dani já começou a voar de novo, vai decolar. Não, mas a gente já vai tomar o cafezinho dela. Então, você já tem aqui, então Opa! ainda não recebi, mas Opa! também não mandei a linha capilar pra ela, agora eu trouxe. Agora eu Então eu vou pegar, porque eu fiquei sem graça de cobrá-la. Então, Mas quando ela me falou que ela estava entrando, eu até convidei ela, poxa, Dani, você não quer já participar com a gente na feira? A gente tava com uma parceria de uma outra marca de café, mas eu falei, Dani, pô, a gente breca e vem com a gente. Ela falou, Murilo, eu vou estar pronta 15 dias depois da feira. então, falando um pouquinho mais. E sonho fora empresa? Sonho fora empresa. Volto a dizer, eu acho que Deus já me deu muito mais do que eu mereci. Então, fora empresa, que eu possa curtir muito minha família, estar junto da minha esposa, das minhas filhas, dos meus pais, da minha irmã, minha sobrinha e dos grandes amigos, né? Eu acho que a gente consegue ter sucesso na vida, acho que talvez isso é uma das coisas que são fundamentais para você prosperar, quando você tem uma família estruturada. Né? Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de nascer numa família que, porra, me deu toda a base, do qual eu sou grande fã, de ter formado a minha família. A Dani, Também. que é uma querida, outra Dani, que é uma Outra Dani. querida. E então, poxa, isso é a base. Então, o meu sonho é poder envelhecer com saúde e junto da minha família, né? E logo, se Deus quiser. Logo não tem pressa, viu, meninas? Mas ter meus netos, curtir minha vida e encaminhar os filhos. Murilo né? é muito ciumento com as filhas? Bastante, É. bastante. Sou apaixonado por elas, não nego, não escondo. E meninos, pisem na bola que eu pego vocês. É Né? Porque agora elas estão namorando, tô tendo que aprender a conviver com eles, mas são... É fácil, não? Não, Acho que a primeira vez é mais no difícil. começo foi ruim, mas agora são bons moços e tá tudo certo, mas eu sempre tô de olho. Né? Tô de olho. Eu imagino que Mas você eu quero, acho que vai talvez ser ciumento aí. o sonho Então, fora a vamos minha espera vida um pouquinho. Fala pro espelho do Melton. A mensagem que eu mando pro Murilo do futuro é se organizar para conseguir equilibrar um pouquinho mais o tripé da felicidade. Família, bons amigos e o trabalho. E aí se divertir muito durante o percurso. Você já fez aí sua visualização do futuro. Sim. E eu queria saber algum erro do passado. O que você mudaria? Melissa, talvez eu mudasse e tentar equilibrar mais relação trabalho-família. Acho que isso eu não soube medir e às vezes o excesso de trabalho não quer dizer que você está sendo produtivo. Né? Então às vezes você perde, por ansiedade, por aflição, por desejo de fazer acontecer, você perde muito tempo fazendo coisas que não são produtivas. Então tentar ser um pouco mais focado, controlar um pouco essa ansiedade, para a gente construir de uma forma relevante, mas realmente se preocupando naquilo que merece preocupação, né? Saber separar o que é prioridade, o que é urgente e o que é importante. Né? Então a gente tem que conseguir equacionar isso, porque na hora que você faz isso, você consegue conciliar melhor toda a relação profissional junto com a relação familiar. Então é achar esse equilíbrio que permite a gente se divertir no percurso. Não que eu não tenha me divertido com o Vult, foi muita diversão, foi muita, eu brinco que dizer, eu sei que isso é clichê, mas assim, eu pouco trabalhei, eu muito mais me diverti. Né? Mas eu acho que eu poderia ter dosado isso melhor. Então, nesse novo momento, lógico que agora no começo está demandando muito, mas eu vou construir de uma forma que a gente consiga dividir as responsabilidades, trazendo jovens talentos para estar junto do time, também trazendo as pessoas mais experientes para compor e balancear a energia do jovem, né? E, poxa, tentar ter uma vida pessoal junto com a profissional mais equilibrada. Acho que só isso. No resto, eu só agradeço a Deus, realmente, porra, deu tudo muito certo. E você sabe que as pessoas de sucesso que sentam aqui, que são muitas, graças a Deus que a gente está conhecendo e passando um pouco da experiência delas aí para vocês, todas elas falam em Deus e falam em fazer grandes coisas para as pessoas. É isso aí. E ser relevante, né? Você falou tudo, coisa que a gente fazia muito na Vult, né? A gente tem a obrigação de deixar um mundo melhor, né? A gente não pode passar por aqui de forma a não contribuir com nada, né? Você tem que contribuir para você, contribuir para o seu entorno, né? E você tem a obrigação também de, quando está com uma pessoa, quando você sai, fazer ela se sentir um pouco melhor, né? Então, isso é uma missão, não melhorar só para mim, né? Mas para minha família, para os amigos e também, acho que para toda a sociedade. A gente tem que contribuir de uma maneira bacana. A gente fez isso na Vult de forma
genuína, participando aí de vários projetos sociais, de vários, esporte, projeto social, projeto educacional, né? Então a VULT teve muita relevância, ajudando a combater o câncer de mama. A gente oferecia os exames para o câncer em parceria com players de sucesso. A gente estava em vários institutos, né? A gente tinha projetos educacionais que eram fantásticos, que formam muitas pessoas profissionais da beleza. E eu espero poder retribuir para a sociedade tudo que eu recebi, não só para a família e para os amigos, não sendo egoísta, mas poder retribuir também para fazer um Brasil melhor. Que lindo. E me fala sobre mentoria, ou alguém que você tem como mentor. Você tem algum mentor? Não. E em quem você se espelha? Quem é? Poxa vida, eu sou um cara que, assim, quem sempre me motivou, quem sempre me incentivou desde garoto foi meu pai. Ele me emancipou com 13 anos. Eu tinha o talão de cheque, era engraçado que o talão dele era de 72, do Itaú. Já estava vendendo as pranchas de surf? E eu tinha nascido em 73. Então, o pessoal, às vezes, quando eu dava o cheque, dava o documento, o pessoal falava, pera lá, como é que você tem um talão de cheque com data de abertura de conta anterior ao seu nascimento? Então, eu tinha que explicar isso, era muito divertido. Mas quando ele viu que eu tinha essa veia responsabilidade comercial com responsabilidade, que ele me ajudou nisso, né, ele sempre me motivou a trabalhar. E, às vezes, eu lembro que eu fui ser pacoteiro na BBC Vanguarda, no período de Natal. Eu queria fazer curso de mergulho, ele falou, você quer fazer? Então, trabalha e paga. Então eu passei as férias inteiras e falei, pai, quem que vai me dar emprego? Então, ele conversou sim, eu acho que sim, ele é um cara que me guiou, que vibra comigo. Minha mãe sempre foi o alicerce, mas ele foi o cara que me deu toda a propulsão de, sabe, vai atrás, conquista, nunca deu as coisas de forma fácil. Sempre falou, se vira, me ajudava, lógico, me dava estrutura, mas sempre me motivou, me estimulou a empreender. Então ele é uma pessoa que realmente me inspira, que eu sou fãzaço, né, e que me ensinou valores que para mim são inegociáveis. E também, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de ler, mas eu gosto de ler só livro de pessoas de sucesso. Então, seria injusto dizer... Qual livro você o que eu acabei aconselharia o pessoal que está nos vendo são vários. O que eu acabei de ler agora foi a história da Nike, eu achei é fantástico. Eu já tinha lido 2 da Apple, agora eu li um bem fininho da Apple também, que eu achei... É o menor, mas eu achei o mais genial. Poxa, você pegar de todo mundo... Puxa, li o Carlos Slim também, recentemente. A história da Renner, perdão. O livro da história da Renner, também achei muito bacana, do executivo que fez aquilo acontecer. Na verdade, não era sócio da empresa, mas foi o cara que foi o grande responsável por trazer a Renner para o patamar que ela alcançou. Então, são vários livros, principalmente quando viajo. Esse último ano foi sabático, então, poxa, viajei com meia dúzia de livros e às vezes digeria em 1, 2 dias, migrava para o outro. Né? E você falou assim de nunca nada foi fácil para você, até com uma forma de teu pai te educar. Sim, sem dúvida. Só que assim, uma vez que a gente... Não vou dizer que nunca foi fácil, ele nunca deu as coisas, você sempre permitiu tudo, mas sempre me estimulou a conquistar. Fez você entender que tem que dar valor. E conquistar. E conquistar. Né? Conquista, você quer, vai, é muito fácil eu te pagar, vai atrás e conquista. Agora, mas quando você já tem dinheiro, já está bem estabelecido, é um pouco mais difícil passar isso para os filhos, às vezes, também, Totalmente. Não é? Principalmente quando é menina. Eu estraguei as minhas, justamente, acho que por ser meninas. E também por ser ausente, não, né? E não que tenha estragado, acho que estragado no bom sentido, porque elas são umas queridas, tenho certeza que são dão educadas, valor mas assim, tem. de verdade, a forma de valores são as mesmas que eu tive. Isso. Mas talvez eu não tenha conseguido, eu sempre brinquei com meu pai, que quando nasceu a Laura, depois quando nasceu a Lívia, eu espero ser para elas a metade do que você foi para mim. Ele fala que eu tenho obrigação de ser o dobro. Porque eu já nasci com condições melhores do que ele, quer dizer, então minhas filhas melhores mas do não que é fácil. Então é difícil, né? Porque difícil. assim, principalmente por ser menina, eu sou doido por elas sabem disso, né? Me fazem de gato sapato. O que quiser. Pai, dá um beijinho no pai aí, consegue. Desmonta, né? Você tá bravo, um sorriso, um beijo, você desmonta. E elas são um doce de meninas. São. E são responsáveis, mas assim, eu não consegui talvez... Meu pai sempre trabalhou muito, mas sempre estava ali dividindo experiências comigo e me cobrando também. Eu já fui um pouco mais ausente, porque eu estava na correria do dia a dia, não conseguia equilibrar, por isso que eu falo que talvez o que eu voltaria atrás seria só tentar equilibrar um pouco mais essas relações. Mas agora estão moças, uma se forma esse ano, a outra se formando ano que vem, e eu tenho certeza que elas vão voar e eu vou estar do lado para incentivá-las no que elas precisarem. Vão, com certeza. Vão voar baixo aí, se Deus quiser, igual o pai faz. Voa alto, na verdade. Voa alto. Voa alto. Mas que bacana. E elas têm que sonhar os sonhos delas. Isso. Né? Até porque às vezes a gente passa as nossas expectativas para as nossas isso aí, crianças. a gente não tem que fazer isso. Eu lembro que quando eu e a Dani tomamos a decisão de vender a VULT, a gente vinha sendo... Estávamos namorando já, as empresas não assediando, mas conversando com a gente, demonstrando interesse.
E o que mudou de 3 anos, né? É. O valor de 3 anos É. para quando efetivou mesmo o Sim, negócio. o negócio. Mas assim, eu lembro quando a gente conversou e a Dani, a gente falou, poxa, Murilo, as crianças, tanto as minhas filhas, as delas, as suas, elas não estavam envolvidas no negócio e estavam cada uma querendo seguir sua vida, suas outras carreiras. Então, Dani, poxa, se a gente puder perpetuar a marca, transferindo o bastão para uma empresa linda que a gente admire, poxa, eu acho que a gente tem que fazer, porque assim, elas não têm obrigação de seguir os nossos sonhos, elas têm que sonhar os sonhos delas e têm que conquistar o que elas realmente amam, o que elas desejam, porque você nunca vai ter sucesso profissional e isso vai prejudicar até no pessoal se você for trabalhar com algo que você não gosta. Tem que fazer o que Então, gosta. elas têm que E seguir os... sucesso é muito pessoal, né, É Murilo? muito pessoal. Porque às vezes o não que é é fazer para um não é para dinheiro, outro. É lógico, não é- é é muito realização, pessoal, sem dúvida. é. Eu acho que o dinheiro sempre foi uma coisa É necessária. Sim, importante, mas assim, para nós ela nunca foi a mais importante. Nem para mim, nem para Dani. A Vult, pra gente era a paixão de fazer bem feito, superar os maiores, coisa que a gente conseguiu, Sim. né? E construir uma história linda. Todo o time que trabalhou conosco cresceu, voou. Grande parte deles seguem com o Grupo Boticário, estão felizes da vida. Então, saber que a gente transformou a vida dessas pessoas também de alguma maneira, eu não digo transformamos, mas a gente contribuiu, Sim. né, pelo menos profissionalmente na vida dessas pessoas e saber que elas estão seguindo, estão voando, me deixa muito satisfeito. Mas assim, eu acho que assim, a gente não pode exigir dos nossos filhos que eles realmente sonhem os nossos Igual. sonhos. É isso aí. Eles têm que ir atrás do deles. Tem que ir atrás. É isso. Tem mais alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos vendo e ouvindo? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: se você tem um sonho, vai atrás e, conquista, realiza. Não, a pessoa fala, é difícil, pô. As pessoas têm mania de comparar sucesso do passado, de pessoas, mas na época era mais fácil. Desculpa falar o palavrão. Né? Toda época tem sua dor e sua delícia. Né? Então, assim, você tem que estar no seu time, tem desejo, vai para cima. Tira do papel. Né? Às vezes a gente se arrepende muito mais do que a gente deixou de fazer, do que aquilo que a gente talvez se arriscou e não deu certo. Né? O sucesso é a junção de vários pequenos erros. Né? Aí você atinge sucesso. Então, eu acho que tem um sonho, vai atrás, empreender é uma delícia. Né? O Brasil, a gente sabe de todas as dificuldades que esse país oferece, mas ele, graças a Deus, ele tem muito mais oportunidades do que dificuldade. Né? Então, não tem segredo milagroso. Eu acho que é saber identificar o que você gosta, o que você é apaixonado, cara, e fazer. Começa pequenininho, sem preguiça, que não tem como dar errado. Né? Empreender é uma delícia, é o que move o mundo, né? E eu desejo que todos conquistem seus sonhos. Só isso. É isso. Então, tenho certeza que você está levando vários insights desse bate-papo aqui meu, do Mel Talk com Murilo Reggiani. E até o próximo Mel Talk. Gratidão. Obrigado, Mê, de verdade. Obrigado por todos. Obrigada. Gratidão também. Super Tamo junto, agradeço. muito feliz de estar aqui Sou super contigo. fã. Ele sabe. É recíproca, é verdadeira. Como parte da experiência do Mel Talk, estou aqui com o Murilo, ele vai experimentar o Joy, é um café especial 100% arábica. Então, assim, do café, Murilo, tem as categorias, né, de qualidade. Então, desde tradicional, superior, gourmet, essa é especial. Então, nada melhor do que Joy por uma hora do cafezinho. Olha só, não tá doce, não tá Bom adoçado, demais. não precisa, Perfeito. não amarga, né? Redondinho. Não, uma delícia. Bom demais. Uma delícia, bom demais. Vou deixar aqui. Sem contar que é linda a apresentação, né? Genial. Linda, ó. Genial. Linda. Genial. Latinha.